Oi gente, meu nome é Lohana, eu tenho 23 anos e eu vou contar pra vocês como foi a minha jornada até a medicina. Eu tentei durante 5 anos. Tentei na verdade 5 vezes. E eu vou contar como que foi do meu ensino médio até a minha aprovação. Durante todo o meu ensino médio eu já sabia que eu queria fazer medicina. Eu não sei muito bem de onde veio essa ideia, essa vontade, mas eu já sabia que queria fazer medicina. Então no meu terceiro ano do ensino médio eu estudava num colégio particular de bairro. Durante o meu terceiro ano eu estudava de manhã e eu tinha algumas aulas de pré-vestibular à tarde. Então eu tive essa preparação durante o terceiro ano e no final do ano, quando eu fiz o Enem, não passei. Mas eu estava tranquila porque era o primeiro ano e eu sabia que era um curso muito concorrido e eu morava no Rio e era meu sonho na época entrar na UFRJ. Então eu sabia que era muito concorrido, então eu não fiquei muito preocupada. Então, em 2013, eu decidi entrar num cursinho, lá do Rio mesmo. E foi um ano muito cansativo, muito pesado pra mim, porque eu estudava o dia inteiro, chegava em casa, tinha que estudar mais, tinha aula quase todo fim de semana, durante os sábados, domingo tinha simulado, tinha aula de turma especial, projeto, um monte de coisa. Então foi um ano muito cansativo pra mim. E eu tava mentalmente exausta. Só que eu tinha estudado muito e tinha dado tudo que eu podia naquele ano. Quando eu fiz o Enem, no final do ano, e saiu o resultado, eu tinha tirado a mesma nota do ano anterior. A mesma nota. Assim, os acertos foram um pouco diferentes, mas pelo TRI eu tirei a mesma nota. E nossa, eu fiquei muito decepcionada, chorei, eu tava exausta já. E ver que eu tinha estudado 10 vezes mais e eu tinha tirado a mesma nota, nossa, eu fiquei muito decepcionada mesmo. Então, foi quando que eu resolvi pesquisar para ver quais cursos eu conseguia entrar com a minha nota. Então, fui lá no site do SISU, olhando os cursos e tal, na UFRJ, pra ver qual nota que dava. E aí eu vi biomedicina e comecei a pesquisar do curso, nunca tinha ouvido falar, mas eu comecei a pesquisar e gostei, porque também era na área da saúde. E aí eu resolvi colocar minha nota na lista de espera. E no início de 2014 eles me chamaram e eu fui. E nos 2 primeiros períodos eu tinha certeza que eu tinha feito a escolha certa. Eu estava muito feliz porque eu estava na faculdade, já tinha passado o cursinho, já tinha passado o Enem, já tinha passado tudo. E eu estava feliz e contente de estar na faculdade. Só que no terceiro período, tudo mudou, assim. Eu percebi que eu tinha feito uma burrada, que eu não queria fazer aquilo. O curso de biomedicina na UFRJ é muito voltado para pesquisa, eu não me via fazendo aquilo de jeito nenhum. E aí eu fiquei naquele impasse, né? O que eu faço agora? Eu tranco o curso? O que eu vou fazer? E aí, no meio de 2015, a UFRJ entrou em greve, então eu aproveitei o tempinho de greve para pensar no que eu ia fazer. E aí, eu decidi trancar. Decidi trancar o curso, ainda demorei a contar para minha mãe, né? Porque eu tinha muito medo da reação dela, porque ela também estava toda contente que a filha estava na faculdade. Mas aí eu contei pra ela, tomei coragem, contei pra ela e ela me apoiou. E aquilo confirmou minha decisão. E aí ela falou, filha, eu sabia que você na verdade queria medicina. Só que aí eu parei pra pensar e começou a me dar um sentimento de, poxa, eu acho que eu não sou capaz de fazer medicina. Porque durante aquele período, os 3 períodos que eu fiz em biomedicina, algumas aulas que eu tinha, por exemplo, anatomia, o professor falava, não, vocês só têm que saber até aqui, porque vocês não são aluno de medicina. Eu falava, nossa, graças a Deus, eu não sou aluna de medicina, eu só preciso saber isso aqui, que eu já acho coisa pra caramba. E eu só tenho que saber isso aqui, ainda bem. E eu tinha uma amiga também, que é muito minha amiga até hoje, que fazia medicina no FRJ e era uma vida muito corrida, muito louca, ela fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu falava, nossa, eu nunca vou conseguir fazer o que ela faz, fazer o que um estudante de medicina faz. Toda essa loucura dessa rotina. Então eu coloquei na minha cabeça que eu não era capaz de fazer medicina. Então eu tranquei biomedicina, só que eu fiquei meio sem rumo, eu não sabia o que fazer. Então eu comecei a procurar outros cursos, mas eu não me via fazendo nada. Então, no início de 2016 eu comecei a estudar em casa, mesmo sem saber o que eu queria fazer. Eu assinei um cursinho online e comecei a estudar em casa. Só que no meio do ano eu soube, né, que eu me mudaria do Rio para o Espírito Santo. E isso com alguns outros motivos atrapalharam muito meus estudos.
E eu fiquei uns 3 meses direto sem estudar. E aí aquilo tava me dando, assim, um desespero, né? Porque o Enem tava chegando e eu não tava conseguindo estudar. E foi quando eu comecei a buscar a Deus por uma direção, porque eu queria decidir o que eu ia fazer, eu queria saber qual era a vontade de Deus para minha vida também. Então eu comecei a buscar muito, pedir direção a Deus para eu saber qual seria o meu próximo passo. E aí ele começou a me dar alguns sinais. Eu não esqueço de um dia que eu estava orando e eu pedi para Deus me direcionar na Bíblia sobre o que eu deveria fazer, porque eu estava realmente muito perdida. E aí eu abri em Mateus 9,12, que é onde Jesus diz que não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. E aí eu li aquilo e eu fiquei... Uma Bíblia de mais de 1000 páginas. Eu abri exatamente no versículo que fala sobre médico. Eu falei, não é possível. E aí eu comecei a pedir confirmação daquela palavra e Deus me confirmou. E aí eu falei, então tá bom, Deus. Eu não me sinto capaz de fazer, mas eu sei que é o Senhor quem capacita. Então, a partir daquele momento, eu comecei a realmente lutar pela minha vaga em medicina e eu não ia desistir até eu conseguir. Então, eu voltei a estudar 2 meses antes do Enem, assim, muito corrido. Estudei por alguns resumos meus. Não consegui passar naquele ano, mas eu consegui melhorar a minha nota, então eu já fiquei muito feliz por isso e também por ter voltado a tentar fazer medicina. E aí, em 2017, já aqui no Espírito Santo, eu consegui desconto no cursinho e aí eu fui fazer o cursinho. Mas voltaram aqueles sentimentos do outro ano que eu fiz cursinho de cansaço e exaustão. E você tá numa sala de mais de 100 alunos que querem a mesma coisa que você. Era um desespero. E aqui no Espírito Santo só tem uma faculdade federal, uma faculdade pública. Então eram todos aqueles alunos querendo a mesma coisa que eu, e eles tiravam notas melhores que as minhas. E parecia que eles eram robôs que estudavam o dia todo. E eu pensava, nossa, eu não vou conseguir. Às vezes eu me entrava em desespero. Eu já chorei olhando as notas dos outros nos simulados, que eram muito maiores que as minhas. E aí, só que eu comecei a me apegar a Deus e falar, Senhor, eu sei que é o Senhor que me capacita, que se eu for passar vai ser por Tua vontade, não pela minha força, pela minha sabedoria, pela minha inteligência, vai ser o Senhor. Então eu comecei a buscar muito a Deus nessa direção para Ele me acalmar. E aí, eu fiz o Enem no final de 2017, e quando saiu o resultado eu não tinha passado por 12 pontos. Assim, eu acredito que muitos vesturantes de medicina sofrem muito isso, que a gente tenta muitas vezes e aí a gente consegue passar em vários cursos, não consegue passar só naquele curso que a gente quer, que é a medicina. E aí a gente bate muito na trave, mas eu aceitei aquele resultado e comecei a planejar o outro ano. E aí eu decidi que eu ia estudar em casa, porque eu não conseguia mais fazer cursinho e ter aquela rotina exaustiva. Então eu organizei todo o meu material, fiz um cronograma e aí comecei a estudar em casa. E naquele ano foi um ano muito mais tranquilo para mim. Eu estava fazendo meus horários, estudava aquilo que eu tinha mais dificuldade, ia para a igreja, buscava Deus e foi um ano muito mais tranquilo para mim. E aí no final do ano eu fiz o Enem e tirei uma nota muito boa e fiquei muito esperançosa. Fiquei, aguardando o SISU abrir para ver o que ia dar. Só que aí a UFES mudou, porque antes ela disponibilizava as vagas do primeiro e do segundo semestre no primeiro SISU, já de uma vez. Mas nesse ano, no início de 2019, a UFES decidiu dividir as vagas no primeiro e no segundo SISU. Então, se eu não conseguisse passar no primeiro SISU, eu teria que esperar 6 meses até o segundo SISU para ver se eu ia conseguir passar aquele ano mesmo ou se eu teria que tentar mais um ano. E foi exatamente o que aconteceu. Eu não passei no primeiro SISU, eu fiquei 10 pontos abaixo do corte, fiquei em 5º na lista de espera, só que não chamaram nem o primeiro. Então eu tive que esperar o segundo SISU. Aí eu já fiz um plano, né? Falei, bom, vou estudar só isso, isso e isso até o segundo SISU, vou me inscrever no Enem, porque a inscrição do Enem é antes do segundo SISU. E aí, se eu não conseguir passar depois do SISU, eu estudo isso, isso e isso. Então eu já fiz todo um plano na minha cabeça. E aí quando eu fui comentar com a minha família, né? O meu cunhado falou, ué, mas se você tem fé de que vai conseguir passar, por que você vai se inscrever no Enem? Eu falei,
Poxa, eu pensei, né? Eu tô na minha 5ª tentativa. Se eu não me inscrever no Enem e não passar, vai ser um ano inteiro que eu vou perder. Então eu pensei, poxa, é óbvio que eu vou me inscrever no Enem. Mas depois, né, fiquei refletindo naquilo que ele tinha falado e eu pensei, caramba, eu preciso dar um passo de fé aqui. Se eu acredito realmente que eu vou conseguir passar, eu não posso ter plano B, plano C, plano D. Eu tenho que ter fé naquele plano. Então, eu decidi não me inscrever no Enem, de 2019, e fiquei só esperando o SISU. 6 meses esperando naquela ansiedade, porque era só aquilo que eu tinha. Então, pedindo muito a Deus para que tudo desse certo. Até que no dia 10 de junho, depois que o SISU abriu, quando veio o resultado, eu finalmente recebi a aprovação que eu tanto esperava. E eu fiz um vídeo do momento de eu abrindo o site lá, procurando meu nome e contando para minha família. E eu assisti tantos vídeos de outras pessoas passando e eu nem acredito hoje que eu tenho meu próprio vídeo. Então eu vou colocar aqui para vocês assistirem e verem como é que foi. Passei. Eu não tô com paz! Vai lá, Marita! Eu caí. Eu já sabia! Eu sonhei que eu gritava! Bom, meu vídeo, como vocês podem ver, foi uma loucura, né? Eu sempre me emociono quando eu vejo. Minha irmã gritando, rouca, meu sobrinho caindo, minha mãe chorando, e eu num misto de choro, de riso. Mas foi, assim, um dia muito especial, que até hoje eu guardo com muito carinho. Eu tenho muita saudade daquele dia. E eu só queria deixar aqui para vocês não desistirem dos sonhos de vocês, porque se eu tivesse desistido na minha 4ª tentativa, eu não estaria na faculdade hoje, cursando o curso que eu tanto sonhei, que eu tanto esperei, aqui na Federal do meu estado. Então, não desista, busque a Deus e peça força para Ele para continuar, porque assim como a minha aprovação veio, a sua aprovação também vai chegar. Tá? É isso, gente. Beijo.